Oiê, galera linda! Como é que vocês estão? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Sociologia. Hoje o dia tá lindo, começou a primavera, a gente está caminhando já para o quarto trimestre, para terminar o ano, mas tem muita coisa ainda que a gente vai ver para a gente encaminhar vocês para a terceira série, tá? Bem, a gente vai falar sobre o trabalho, é um assunto que a gente está trabalhando desde o começo do terceiro bimestre. Falamos muita coisa sobre trabalho, semana passada falamos sobre a questão étnica e racial em relação ao trabalho, no mercado de trabalho no Brasil. E hoje vamos falar de uma questão também muito interessante, bastante relevante na construção da nossa identidade como povo brasileiro e da construção da nossa sociedade, tá? Uma sociedade emancipada e humana, ela só parte de um lugar que é caminhar para a democracia e para a equidade, incluindo a equidade de gênero, que é o que nós vamos falar agora, tá? Por que que eu, com o meu mestrado, ganho menos do que o meu namorado? Essa é uma música da Pitty, que ela fala, apesar do meu mestrado, ganho menos do que o meu namorado. Porque com a mesma qualificação, a gente acaba ganhando 30% a menos do que um homem no mercado de trabalho. A gente vai discutir todas essas questões. A gente sabe que vai demorar ainda para que exista essa equidade, mas toda a luta tem que ser colocada, tem que ser posta para a gente caminhar para uma sociedade mais justa, tá? Onde não haja essas disparidades, né? Sobretudo as questões no mercado de trabalho em relação ao trabalho, tá? Vamos ver isso. Eu vi outro dia uma charge no repositório mesmo do Centro de Mídias, que estava lá, procura alguém que não esteja ocupado lavando e passando roupa e cuidando de criança. O próprio Napoleão Bonaparte, né, que é um ícone da Revolução Francesa, um dos líderes da Revolução Francesa, ele, quando termina a Revolução, né, que as mulheres elas ficam fora, elas são alijadas dos direitos naquela sociedade pós-revolução, ele fala uma frase, né, que, bem, pelo menos na história é imputado a ele, que ele fala que a mulher é apenas uma máquina de fazer filho. Que é uma frase tão cruel que até um lápis na minha memória. Que a mulher é apenas uma máquina de fazer filho, ponto, né? E as mulheres foram lutar pelos direitos da mulher naquela sociedade. Elas estiveram na luta e elas não têm a visibilidade que o homem teve em todas as lutas, né? Inclusive as minhas pesquisas, né, são todas voltadas para essa questão de gênero. Talvez não só no mercado de trabalho, mas na questão da emancipação humana, tá? Eu tenho trabalhos publicados que colocam luz, colocam zoom na luta da mulher na sociedade, em toda a esteira histórica, né? Desde lá da história antiga, caminhando por todas as fases da história, Idade Média, Idade Moderna, chegando ao tempo presente, que é o que nós vamos ver agora, tá? Bem, trabalho e a questão de gênero no Brasil. A gente precisa colocar isso sempre numa roda de conversa para a gente discutir, tá? Qual é o conteúdo? É a dimensão do gênero do trabalho, do emprego e desemprego do Brasil, né? Que a mulher fica mais desempregada do que o homem. Números e fatores determinantes da desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro e as políticas públicas, né, de trabalho para a equidade de gênero. Os objetivos: compreender aspectos no mercado de trabalho brasileiro relacionados às mulheres, analisando dados em gráficos e mapas sobre trabalho, emprego, desemprego e renda. Identificar e analisar políticas públicas de trabalho para a equidade de gênero. A gente só vai ter mesmo uma sociedade democrática de direito. A gente falou a mesma coisa sobre a questão étnica racial, e a gente vai falar das minorias e vai falar agora da questão na nossa carta magna, que é a Constituição de 1988, a nossa última Constituição. Lá estão garantidos os direitos das mulheres para que não haja essa disparidade, mas ainda existe e a gente sabe que vai demorar anos para que isso aconteça, tá? Essa igualdade na questão de gênero no mercado de trabalho, tá? Bem,
A desigualdade de gênero e o mercado de trabalho. A desigualdade de gênero ela pode ser definida como a distribuição desigual entre homens e mulheres de riqueza, status, poder, prestígio, entre outros aspectos sociais. Estudos recentes mostram que, apesar de terem conseguido avanços, mais autonomia, mulheres no Brasil ainda estão longe de ter condições igualitárias de entrada e de permanência no mercado de trabalho, né? Como na obtenção de remunerações iguais às dos homens para a mesma função. Tá? Dados do IBGE mostram que existe essa questão de 25% a 30% as mulheres ganham menos que os homens na mesma função, tá? E as questões das gerências, direções, supervisões estão ainda, embora tenha mudado muito, ainda na mão dos homens, tá? As desigualdades. O que são desigualdades? Uma das facetas das relações sociais do gênero é a construção social do papel das mulheres como responsável pelos cuidados com a família e pelos afazeres domésticos, né? O que impacta fortemente a inserção delas no mercado de trabalho. E essa cobrança também, né, da mulher que trabalha fora, ela é muito cobrada, e da mulher que não trabalha também, então a gente está ali no meio do caminho. Se ela trabalha, ela entra na questão de ser julgada porque está abandonando a família, ainda existe isso, por mais incrível que possa parecer. E além da autocobrança, né, ela se cobra que ela acha que em determinado momento ela está abandonando filhos e a casa. E depois a gente também vai ver a questão que a gente vai colocar sempre uma outra mulher na mesma função que a gente poderia estar fazendo, só que agora a gente vai distanciar essas relações entre o empregado, né, e que é a mulher, e a mulher que é a patroa, mas no sentido de que são mulheres que trabalham em lugares diferentes, com funções diferentes, cada um representa um papel na sociedade, tá? Bem, sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. O número médio de horas semanais dedicadas aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos. Por exemplo, as mulheres 22, que são mulheres pretas e pardas, e 20,4% são mulheres brancas. Homens, está empatando entre pretos, pardos e brancos, tá? Os dados apontam que a responsabilização pelos afazeres domésticos e pelos cuidados é 2 vezes maior para as mulheres, 22% para as mulheres, 11% para os homens. Então, dobra, né, essa responsabilidade. Isso ainda é um fator que impacta a participação no mercado de trabalho, né, pois tende a reduzir a sua disponibilidade ou direcioná-las para ocupações menos remuneradas. A questão do corpo da mulher também, a mulher menstrua, a mulher engravida, a mulher amamenta, né, e tem a questão também de uma sociedade talvez não seja tão mais patriarcal, mas é uma sociedade ainda falocêntrica, é uma sociedade que ainda existe parcelas incríveis de misoginia, e a gente precisa lutar nessa esteira, nessa desigualdade, para que um dia isso mude, tá? Inserção, vamos falar sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. A desagregação das ocupações na informalidade de homens e mulheres, tá? No setor privado sem carteira, na conta própria informal, que é a trabalhadora que trabalha por conta própria, né? A empregada no setor informal, os trabalhadores domésticos, né, que são as mulheres, e as trabalhadoras familiares que ajudam, como a empregada doméstica, que são as auxiliares dentro da casa, né? Que antigamente não se dividia muito isso, porque assim, a mulher empregada doméstica, às vezes até dormia no emprego, né? Então ela cumpria todas as funções ali, e se o filhinho da patroa saísse 2 horas da manhã e voltasse às 4 da manhã com fome, acordava-se aquela empregada doméstica, tinha o quartinho da empregada doméstica, tá? Hoje a gente sabe que as construções hoje dos grandes empreendimentos de prédio de apartamento já não tem mais o quarto da empregada que a gente tinha até 40, 50 anos atrás, tá? As desigualdades de gênero no mercado se manifestam de várias maneiras, incluindo disparidades salariais,
acabei de falar que a mulher ganha 30% a menos ainda. Algumas pesquisas apontam 25%, outras apontam 30%, onde as mulheres ganham menos do que os homens, tá? A segregação ocupacional, que são barreiras à progressão na carreira e desafios na conciliação entre trabalho e responsabilidade doméstica. Por exemplo, na questão da carreira, né, da progressão de carreira. Às vezes a mulher ela faz a mesma função que o homem, tá? E às vezes até com mais qualificação, a mulher com mais qualificação, então mais engajamento. E na hora que precisa ter essa progressão na carreira, muitas vezes é o homem que é convidado, que embora a mulher tenha as qualificações, ela ainda tem essa questão na sociedade que a gente está discutindo agora, que são as questões, só por ela ser mulher, porque ela é engravida, ela vai ter que tirar licença maternidade, porque ela amamenta, ela pode tirar uma licença amamentação, ou por conta das questões mesmo do corpo, as transformações do corpo, a mulher acaba ela também sendo alijada da questão da progressão de carreira em relação ao homem, tá? Vou deixar para vocês agora no final algumas questões do Enem em relação à questão da mulher no mercado de trabalho, tá? No finalzinho eu vou deixar e vou ver se vocês conseguem acertar. Tá? Manutenção do status cogerencial. As estruturas e as práticas de gestão no ambiente de trabalho permanecem predominantemente masculinas, tá? Refletindo normas e valores que favorecem os homens. As mulheres são frequentemente canalizadas para empregos de menor prestígio e remuneração, enfrentando barreiras significativas para alcançar posições de liderança e tomada de decisão, né? Normalmente, todas essas posições de liderança, coincidentemente, estão nas mãos dos homens, né? Por mais que eu me torne repetitiva, que a mulher tenha a mesma qualificação, ou então muitas vezes uma qualificação até maior do que a dos homens, mas na hora da progressão e na hora da canalização dos empregos de maior prestígio, em maior remuneração, evidentemente, as mulheres ainda estão, se a gente for fazer uma pirâmide, elas ainda estão bem abaixo dos homens, tá? E assim, e olha que a gente aqui não está entrando nem a questão da etnia, né? Então, se a gente for falar numa questão da etnia, a gente vai ter ainda a mulher branca na frente, a mulher negra atrás e depois ainda a questão da mulher indígena, tá? Padrões de socialização familiar. As normas e as expectativas tradicionais sobre o papel das mulheres na família e na sociedade continuam a influenciar suas oportunidades de trabalho. As mulheres muitas vezes carregam a responsabilidade primária para cuidar da casa e dos filhos, o que limita as suas oportunidades de emprego e progresso na carreira, tá? Eu vou contar um depoimento, vou contar uma historinha para você, que quando eu tive o meu primeiro filho, eu estava na faculdade, já quase no último ano da faculdade, né? E saí de casa, o meu filho estava com cólica, já tinha trabalhado o dia inteiro preocupado com ele, porque minha faculdade era noturna. Mas aquele dia eu tinha uma prova muito importante para fazer, né? E olha o que acontece. 2 pessoas ficaram com meu filho. Uma senhora que era a moça que cuidava dele durante o dia, e uma outra senhora que cuidava dele até eu chegar da faculdade, quando chegaria também o meu marido, né? O pai da criança. Bem, fui para a faculdade, me sentindo uma péssima pessoa de ter deixado o meu filho com cólica, embora estivesse nos cuidados dessas 2 senhoras bastante qualificadas, mulheres incríveis, e também que chegaria também o pai da criança assim que desse determinada hora. Fui lá para a faculdade, fiz a prova e como eu estava amamentando, a blusa molhou de leite, né? E eu já me senti péssima, porque eu me senti que eu tinha deixado o meu filho e eu estava tirando dele o que ele tinha direito, que seria o leite.
da amamentação, sendo que eu tinha deixado o leite em casa também. Quando eu cheguei em casa, além dessas duas senhoras e do meu ex-marido, tinha mais 3 pessoas me olhando com um olhar de reprovação, porque eu tinha abandonado o meu filho com cólica. Pensa, né? Eu estava me sentindo péssima, estava me sentindo frustrada, embora eu tenha deixado a criança com pessoas de bastante responsabilidade. Isso a sociedade coloca sobre a mulher. A situação de culpa, né? Que a sociedade de culpa, ela bate o martelo e ainda faz você se sentir culpada, e ainda pior, a gente já tem autoculpa, né? Então a mulher ainda carrega essas questões, né? De, mesmo sabendo o quanto é importante, mesmo sabendo naquela ocasião o quanto é importante continuar no mercado de trabalho e ainda continuar na faculdade para eu ter a minha formação, que seria muito importante. Hoje os meus filhos já são filhos adultos, e assim, eu sei o quanto foi importante eu não ter abandonado o trabalho, eu não ter abandonado a faculdade, até mesmo para que eles olhem em mim hoje, sintam essa mulher que eles admiram, né? Como são as mulheres que são admiráveis hoje por elas estarem na luta. É uma luta cansativa, né? Que nem todos colocam um olhar generoso, às vezes colocam um olhar de juiz mesmo, e sendo que esse olhar de juiz a mulher já tem sobre si, né? Bem, esse padrão, né, esse padrão, essa questão da questão familiar, ela reforça a divisão sexual no trabalho, contribuindo para a persistência das desigualdades no mercado de trabalho. E olha, a mulher, ela sente essa culpa que é dela, que é inerente, né, porque é aquela questão do mito da maternidade, né, a gente se sente culpada mesmo. E mesmo a gente se sentindo culpada, ainda tem a sociedade que joga em cima dessa mulher essa responsabilidade de só ela ter que cuidar dessa criança, mesmo ela tendo uma rede grande de apoio, tá? Bem, isso é muito triste, né? Mudou muito, muita coisa mudou, mas a gente ainda tem que mudar muita coisa ainda. Bem, e o que está sendo feito para superar essas desigualdades, né? As políticas públicas são essenciais para garantir direitos fundamentais, como a igualdade de tratamento entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E eu vou, depois no final, vou colocar um vídeo que fala sobre isso. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que ela é da Simone de Beauvoir, né? Que é uma das grandes mulheres que fala sobre essa questão de gênero, né, no mundo, né? Que ela diz: é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. Até na questão da violência contra a mulher, a gente sabe que muitas mulheres, quando elas sofrem elas estão numa relação abusiva, né, dentro de casa, e às vezes essa mulher, ela não sai de casa porque ela não tem renda. E ela fica naquela relação abusiva, a gente está entrando agora em outra questão, justamente porque ela não trabalha, né? E justamente, talvez até por conta dessa relação abusiva, né? Que às vezes essa sociedade machista, falocêntrica, patriarcal, às vezes tira a mulher do mercado de trabalho por todas essas questões que eu já falei, dela se sentir culpada, da autoculpa, do martelo e do juízo que a sociedade coloca sobre ela. E aí ela fica nessa relação abusiva porque ela não tem para onde ir, porque ela não tem uma renda, né? Mas políticas públicas estão trabalhando para isso, construindo casas para essas mulheres, dando oportunidade de trabalho, para que ela possa ter essa tal liberdade. Ela vive numa espécie de cárcere, numa prisão, onde, por ela não ter renda, ela sofre a opressão, que é uma relação abusiva dentro da família, tá? Bem, e sobre essas políticas públicas, o que a gente pode falar sobre elas, né? Políticas públicas de gênero, elas visam atender às necessidades e demandas das mulheres, em razão das desigualdades de oportunidades e das desvantagens estruturais e culturais que pesam sobre essa população, né? São políticas de natureza transversal,
que abrange ações em diversas áreas do governo, como agropecuária, trabalho, educação, orçamento, desenvolvimento econômico. E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, ela disponibiliza um catálogo com as principais políticas nacionais implementadas na última década, né? Se você quiser se aprofundar, saber quais são essas políticas, né, que são políticas públicas em relação à mulher, normalmente as pessoas conhecem mais as políticas públicas em relação ao idoso, ao jovem, a criança e o adolescente, a questão do negro no Brasil, mas poucas pessoas sabem que existem políticas públicas em relação à questão de gênero, tá? Então, existem vários catálogos que falam quais são essas políticas, tá? Bem, políticas públicas para combater a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. É tudo na base da lei, tá? A Lei 14.457, de 21 de setembro de 2022, portanto, pouco tempo, né? Foi bem no auge da pandemia da Covid-19. Ela institui o programa Emprega Mais Mulher, destinado à inserção e à manutenção de mulheres no mercado de trabalho por meio de incentivo ao aprendizado profissional e das medidas de apoio ao cuidado das crianças pequenas, né? Porque a maior parte da questão da mulher, que ela não está no mercado de trabalho, é por ela ter criança pequena. Então, se não tem creche, onde deixar o filho, né? Para ela poder trabalhar. A norma também determina, entre outras medidas, que as mulheres recebam o mesmo salário que os homens, mas a gente sabe que isso não existe, e que exerça a mesma função na empresa, tá? Por exemplo, a mulher que ela é diretora de uma seção, né, que é difícil, né, ter cargos de direção, e na outra o homem também. Normalmente o homem que tem a mesma função, a função da mulher é diretora de um departamento, o homem é diretor de outro departamento, o homem vai ganhar 30% a mais do que essa mulher, tá? E isso é importante porque ele oferece esse apoio à prevenção e ao combate ao assédio sexual e às formas de violência no ambiente de trabalho, tá? Isso foi muito... a gente já sabe que tem uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu pensei até que eu não precisasse mais falar sobre isso. O dia 30 de setembro, eu não sei se ainda é o dia da secretária, né? E é um dia importante, porque a secretária e o secretário. Só que muitas brincadeiras, muitas falas machistas, 30 anos atrás, eu espero que ainda não exista mais isso, falava-se que o dia da secretária era o dia que se enchia os motéis. O que leva? Isso leva à questão do assédio sexual, né? De achar também que toda mulher que era secretária, ela saía com o patrão. Isso é muito anos 90, isso é muito anos 80, né? E eu acredito que não exista mais isso. E se existe ainda é de uma maneira bastante velada. E se existir, ela tem que ser denunciada, tá? Essa questão do assédio sexual no trabalho. O programa também criou o selo Emprega Mais Mulher, que reconhece empresas que contratam mulheres para cargos de liderança e ascensão profissional, né? Entre outras medidas. Então, a empresa que ela tem esse programa, ela vai receber um selo, né? Então, para mim, é uma empresa que já está à frente do futuro, né? E já na corrida dessa questão de você diminuir as disparidades que existem, né? Em relação à diferença da mulher no mercado de trabalho, a mulher e o homem, tá? Bem, por exemplo, né, as ações afirmativas no âmbito empresarial. Ela se chama, eu vou falar o nome em inglês, que é Women in Leadership in Latin America, que é o WIL, que é uma iniciativa que, por meio do Prêmio das Mulheres da Liderança, ela reconhece as melhores políticas, processos e práticas para a promoção da liderança feminina e a diversidade e inclusão nas empresas. A organização conta com parceiros no Brasil para sua realização. Então, assim, é uma política afirmativa no âmbito empresarial, mas também internacional, tá? Mas que já atua no Brasil com bastante sucesso. Bem, a atividade que eu vou dar para vocês, né? Ela pode ser feita em grupo. Como a gente está numa aula de expansão, é bom que seja feita na sala de aula, que é formar grupos, né? Vou ver se eu consigo fazer
passando a prova paulista, a gente fazia essa atividade, que é formar grupos que discutam entre si qual a importância do trabalho para as mulheres e para a superação da desigualdade de gênero e como as políticas públicas podem ajudar, tá? Depois que a gente fizer essa reflexão, que vocês vão fazer em grupo, vocês vão fazer um texto que traga as conclusões de vocês, inclusive com opiniões de vocês, né? Porque é importante a gente saber o que a juventude pensa, né, dessa questão da mulher no mercado de trabalho, tá? O Dia das Mulheres é algo a se comemorar, né? Eu sempre falo que o Dia Internacional das Mulheres não é um dia para você comemorar levando flores e perfumes. E também não são proibidos levar flores e perfumes para uma mulher no Dia Internacional da Mulher. Mas é um dia, na verdade, para reflexão, para a gente colocar na luz que existe uma luta, né? E que a luta não é de agora. A mulher sempre esteve contribuindo para uma sociedade mais produtiva, sobretudo se a gente fala do capitalismo, a mulher sempre produziu, ela sempre esteve produzindo. E na questão das lutas, né? Você vê o papel das mulheres na Primeira Guerra Mundial, o papel das mulheres na Segunda Guerra Mundial, o papel das mulheres na Revolução Francesa, o papel das mulheres na Revolução Russa, o papel das mulheres na luta contra a ditadura militar no Brasil. Elas sempre estiveram na luta. O que não acontecia e acontece pouco ainda, essa luta da mulher ser de maneira digna, visibilizada, né? Então, muitos trabalhos acadêmicos, elas dão luz, elas colocam luz sobre essas lutas e essas contribuições das mulheres na esteira da história em relação à questão de gênero, tá? E, inclusive, eu escrevo muito sobre isso. Tem trabalhos meus que falam sobre a questão da luta da mulher contra o regime militar de 64 até 1985, e que muitas vezes essas mulheres que estavam nessas lutas, na luta armada, nas guerrilhas, elas eram colocadas como na subtrama da luta, né? Na subjacência, no papel inferior, na subtrama, quando falava que ela estava ali apenas porque ela era esposa de alguém, amiga de alguém, irmã de alguém ou namorada de alguém. Quando, na verdade, a mulher, na luta contra o regime militar, ela estava ali por consciência de classe. Ela não estava ali porque o seu namorado estava. Ela não estava ali, ela sabia por que ela estava lutando. Tá? Então, assim, até eu consigo separar essa luta dessa mulher como não uma luta por uma questão de gênero. Ela não estava lutando por uma questão de desigualdade na questão de gênero. Ela estava lutando porque ela estava lutando pela emancipação humana, ela estava lutando por um país democrático, ela estava lutando por uma sociedade mais igual e menos injusta. E dentro dessa luta também tem a questão, porque quando essa mulher ela ia presa, né, que ela ia ser investigada, ela era investigada como homem. Mas na hora que ela ia ser torturada, ela era torturada como mulher. Então, ela não estava no lugar dela, igual muitas vezes quando elas eram investigadas, falavam assim, você não está no seu lugar. E qual é o lugar da mulher? Em casa, né? Esquentando a barriga no fogão, esfriando na pia, é isso que se fala? Né? Isso é muitos anos 60, 70, 50. Então, essa mulher, ela era torturada no seu corpo, né, nos seios, nas partes genitais, sobretudo mesmo no seio mesmo, que é onde está representada a questão da mulher no mito da maternidade, né, onde ela ia amamentar o filho. Então ela estava numa luta de homens, onde ela não tinha cargos de liderança também, se a gente olhar mesmo dentro de uma luta, que era a luta por emancipação política e humana, ela continuava na subtrama, né? Mesmo pegando em armas como os que estavam nessa luta, ela ainda assim ela era desqualificada por uma questão de gênero, tá? Bem, para concluir, a desigualdade entre homens e mulheres envolve a diferença de oportunidades e condições de vida em função do gênero. Ela decorre de fatores culturais que atribuem papéis sociais distintos, né, conforme o sexo, como a maior responsabilização da mulher pelo cuidado da família e os afazeres domésticos,
prejudicando assim a participação delas no mercado de trabalho. Políticas públicas de igualdade de gênero são essenciais em todas as áreas da vida, né? Incluindo trabalho, casa e educação. E a Constituição brasileira adotou medidas para promover a igualdade de oportunidades para as mulheres. A gente sabe que isso é um direito constitucional, mas muitas vezes esse direito ele é rasgado, porque poucas pessoas conhecem. Embora, se fosse, por exemplo, né, a Constituição brasileira, ela foi estabelecida, ela foi criada em 1988. Quantos anos a gente tem de 1988 para 2024? Bastante tempo. E a gente ainda vê que, embora garantida na Carta Magna, os direitos iguais da mulher no mercado de trabalho, a gente ainda está nesse debate, né? A gente ainda tem esses 30% que a gente ganha menos. E voltando à música da Pitty, apesar do meu mestrado, ganho menos do que o meu namorado. Por quê? É questão para se discutir, né? A gente sabe que a luta já foi maior, mas a luta continua, tá? E é bom que vocês que são jovens agora saibam disso desde agora, porque muitas pessoas ainda, a gente estava falando antes sobre mindset, né? A mentalidade que cresce, né? Vamos crescer essa mentalidade e para a gente mudar essa sociedade, tá bom? Vou colocar um vídeo para vocês que fala um pouco sobre essa desigualdade de gênero. Estou aqui, a aula são 45 minutos. Fico com vocês até o final, tá bom? Adoro falar sobre esse tema, é uma coisa que me dá prazer de falar, não só por ser mulher, mas porque eu sou um ser humano, cidadão, também cidadã, e essa luta também é minha e é nossa, é de todos nós, tá bom? Um beijo, até daqui a pouquinho.